O que acontece quando uma preta fala? Acontece história, acontece resistência, acontece criação, acontece futuro. Seja bem-vindo ao Qual é da Preta. Aqui a gente conta o que nunca quiseram ouvir e mostra o que sempre tentaram esconder. E hoje a estrela é ela, preta, potente e presente. Bora ouvir? Gente, está começando mais um Qual é da Preta. E hoje, o papo de hoje é com Cláudia Félix, uma mulher que é raiz, forte na quebrada, que luta, constrói e fortalece onde pisa. Seja bem-vinda, minha amiga Claudinha. Obrigada, Cássia. Eu quero que você fale pra gente aí, quem é Claudinha nesse mudão aí, além das redes? Então, quem é Cláudia? Quem é Cláudia? Quem é Mina Crespa, né? A gente fica, né? A gente vai criando, né? Outras personagens de trabalho, né? Que vão se entrelaçando. Mas a Cláudia Félix é uma mulher preta, periférica, mãe de 2 meninos maravilhosos, filha da Dona Teresa, de uma família construída por mulheres fortes pra caramba. E que nesse meio tempo que a trança que tá na minha vida, desde que eu me conheço por gente, então surgiu a Mina Crespa, eu acho que já meio implícita em mim, né? Mas o Mina Crespa, ela veio numa construção com meu ex-companheiro também, né? E de eu perceber do que faltava nesses lugares onde a gente ia trançar, onde ia fazer cabelo, né? E eu falo enquanto mulher preta, né? E em salões, muitas vezes de mulheres pretas, e não sentia acolhimento, de não me sentir pertencente, na verdade, né? De chegar e ver um painel com uma mulher loira, branca, né? E eu falei, cara, eu queria tanto um lugar mais conceitual, né? Mais acolhedor nesse sentido, onde eu me visse de verdade, não botasse, eu não falo de simplicidade, não é essa a questão, é questão de me sentir mesmo, eu vou fazer uma trança e me sentir no lugar onde eu me pertença. Então o Mina Crespa foi muito pensado nisso, né? Pensado nessa mulher que tanto é que quem me acompanha nas redes sociais sabe que o Mina Crespa era um lugar assim onde eu coloquei um lambe com várias mulheres pretas enormes, então ela já chegava, já ficava impactada de olhar e se ver, porque o que falta em muitos lugares é a gente olhar e se ver. Exatamente. Né? Então, realmente foi muito atravessador até hoje esse espaço na minha vida, onde foi construindo esse legado Mina Crespa. Que depois foi vindo outras coisas, né? É super importante isso que você falou, porque a maioria dos lugares que a gente vai pra fazer o cabelo, a gente não se enxerga, né? E assim, isso é uma forma de dar identidade pra gente, pro local que a gente tá indo, da gente chegar e ter aquilo ali. Nossa, eu tô no meu lugar. Exatamente. É um lugar que eu pertenço, né? E vejo. eu queria saber como que você começou seu envolvimento nos projetos sociais com ativismo político. A gente fala, quando fala já de ativismo político, a gente pensa o quê? Eu penso, enquanto mulher preta periférica, que já foi meu nascimento, né? A gente fala de ativismo como se fosse uma coisa, mas é uma coisa de você nasceu, aqui estamos fazendo atividade o tempo inteiro para estar viva. Aqui estamos, né? Se sentindo pertencente desse lugar, dessa fala, dessa escuta. Então, o ativismo veio uma coisa natural, porque colocar o meu cabelo natural, é ser ativista, né? É entrar num restaurante caro e sentar e falar, esse é o meu lugar. Então, isso já é um ativismo. E a questão social veio muito vindo quando eu comecei a virar instrutora. Então, essa questão de fala, de comunicação com essas mulheres, e muitas vezes realmente foi um divisor de águas para a questão social. Porque é uma coisa muito importante que assim que eu comecei a dar aula, muitas mulheres não têm como comprar um jumbo, não tem como fazer uma trança. E sempre em final de curso eu falava, gente, olha só, vamos fazer um trabalho onde eu vou avaliar vocês, mas que vai ter mulheres aqui que nunca trançaram porque não tem dinheiro. E assim, a gente possibilitava fazer o curso, né, dar o jumbo e gratuitamente elas trançando com as meninas que já tinham finalizado o curso. Então ali eu já acho que já é uma abertura muito social,
né, de fazer elas virem com a gente, né, entenderem que esse lugar também é delas, que essa questão de autoestima tem que ser trabalhada o tempo inteiro. O tempo todo. Então, essa questão social foi vindo naturalmente mesmo, foi natural. Afirmar é super importante, foi muito natural. E eu quero saber, Claudinha, uma das suas coisas mais inspiradoras da sua trajetória foi você ser reconhecida lá na LERJ pelo seu projeto Economia Criativa e Solidária, né? Como foi viver esse momento aí? Então, já recebi, né, tive o agraciamento de receber algumas menções, né, pelo meu trabalho, de pessoas realmente falarem, poxa, vem aqui que eu vou te dar uma menção, seja o que for. Então, a gente também está muito desacostumada as pessoas a falarem pra gente que a gente é capaz, né? Então, quando vem um agraciamento desse, porque foi do meu projeto, né, que é muito novo ainda, né, tá um bebê desde 2023, que é o projeto Enraizando, que é pensado em, assim, mulheres artesãs, empreendedoras que eu sou, né, de circular nessas, principalmente nessas feiras culturais, levando comida afetiva, levando trança, levando colares que fazem, né? Tudo eu uso artesanal mesmo, né? Eu não tenho esse negócio, eu uso, não, gente, eu não tenho esse negócio. Tem, eu amo acessórios, eu uso coisas que as artesãs fazem. Então foi pensando muito nisso, pensando em fazer o projeto Enraizando pra gente circular culturalmente. E essas artesãs, essas empreendedoras. E foi uma felicidade, né? Na LERJ, né? O professor Josemar me deu esse agraciamento lá na LERJ, e é um lugar que a gente quer pertencer também. Sim. Né? Quer pertencer. Então, foi uma das primeiras vezes que eu entrei na LERJ, então é impactante ver que ali é a nossa casa, porque a gente coloca essas pessoas lá. E eu fiquei muito feliz por um projeto que está iniciando, mas eu acho que é muito também pela minha trajetória, né? De confiar, ela tá num projeto, então vamos validar isso. Então eu fico muito feliz. Ai, que bom. E você formou assim, mais de 1.000 transistas, né? E aí eu queria saber qual o sentimento ao você ver tantas pessoas, né? Tantas mulheres negras se fortalecendo profissionalmente por meio do seu trabalho. Nossa, a primeira vez que eu parei e pensei nisso foi ano passado. Eu falei, cara, eu formei 1.000 transistas numa conversa informal com uma amiga. Aí eu falei, gente, eu formei 1.000 transistas? É um número assim, né? Grandioso. Mas se for ver minha trajetória, ele é válido e ele já até aumentou desde então. Porque eu comecei em 2019 por um convite do SESC para dar aula. E foi algo assim que eu nem sabia o que fazer, né? Então, eu fui me dedicar para dar aula, né? Fui me dedicar a ser transista para dar aula. E acredito que o meu empenho foi bom até porque eu fui chamada, né, por outros cursos privados, né? Dei aula no SESC até ano passado, em 2024, desde 2019. E o SESC é aquilo, né? A gente roda o Rio de Janeiro. Então, São Gonçalo, Niterói, dei aula em Madureira, em Madureira, em Nova Iguaçu, perdão. Então, assim, vários lugares. Claro que o meu eixo é muito Niterói e São Gonçalo. E eu fiquei numa ONG 4 anos. Ali eu já formei também mais de 500 mulheres, só ali, porque eu fiquei 4 anos ali, né? Nesse projeto social dessa ONG. Então, é um número super validado. Não, eu penso que a gente que dá aula, a gente pensa que é uma mão de via única, mas não é. É muito dupla. Não, muito dupla. E eu aprendi muito com essas mulheres. Eu aprendi muito e aprendo ainda muito com elas. Então, é um legado que, assim, eu me sinto muito orgulhosa. Acredito que é uma coisa que eu nem esperava, mas é um carinho que eu recebo o tempo todo. Porque eu tenho alunas que foram alunas e se tornaram minhas amigas. Né? E as que passam, às vezes, nossa, lá, você me deu aula, e às vezes eu não lembro do rostinho. Aí eu falo, mas você me deu aula. Eu falei, cara, você tá bem? Pode não estar trançando, Cássia, mas ela falou, numa aula assim, assado, você falou isso impactou minha vida. Isso que eu ia te perguntar, se teve alguma aluna que já te encontrou e falou que a vida dela tá mudada, porque ela fez esse tipo, o curso, né?
Isso acontece com frequência, graças a Deus, né? Até porque eu rodo bastante, né? Sai a beça, né? Então, assim, a gente acaba se encontrando. A gente, infelizmente, às vezes não encontra gente do Rio, mas daqui, do lado de cá, eu encontro bastante. Que justamente isso. Às vezes, professora, eu não tô fazendo trança por isso e por aquilo. E cada um tem sua realidade. A gente quer muito formar as transistas, elas serem transistas, mas às vezes muitas não vão seguir esse caminho. Tudo bem. Mas muitas que me atravessaram e a gente se encontrar, né, de falar que saiu de uma relação tóxica, né, por uma fala ou por um acolhimento, às vezes da colega do lado. Às vezes eu, por estar numa turma de 25 a 30 pessoas, às vezes fica difícil, mas a amiga do lado. Então, que passou por aquele curso e um toque de, não tô fazendo trânsito, tô fazendo outra coisa, mas a aula de empreendedorismo me atravessou dessa maneira positiva. Então, graças a Deus, sempre que eu encontro, é uma troca de muito carinho e eu fico muito feliz com isso. A gente, quando atravessa as vidas das pessoas, são vários tipos de atravessamento. Nunca é um só. Nunca é um só, graças a Deus. Né, e aí, eu acredito que lá no seu curso, não tenha sido só sobre trançar, sabe? Porque 1000 pessoas são muitas vidas. São muitas vidas. Muitas vidas, assim, que eu acredito que tenham sido renovadas pela trança, por algo que você fez, né? Super, esse resgate também da ancestralidade, né? Porque é muito importante a gente falar disso, né? Eu sempre falo para as minhas alunas, gente, não é só trançar. Não é só trançar. Qualquer um pode até te ensinar a fazer a trança, mas você entender o legado que você tá dando continuidade, é tão importante quanto, né? Que minha avó trançava minha mãe, que minha mãe me trançava do jeitinho dela, mas é uma validação do que somos, do que fomos. Então a gente tem que ter muito respeito e muito carinho por esse legado, e eu tenho muito respeito e muito carinho por isso. E assim, encerramos a primeira parte dessa conversa potente com Cláudia Félix, uma mulher preta que atua com coragem, afeto e estratégia nos campos do empreendedorismo social, ativismo e política. No próximo episódio, seguimos com mais reflexões profundas, trocas sinceras e vivências que inspiram transformação. Mas calma que ainda tem mais. Na parte 2, a gente continua essa conversa recheada de vivências, desafios e conquista no corre das nossas profissões negras. Se curtiu, deixe seu like, compartilha com geral e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios de Qual é da Preta, onde nossas histórias têm voz, vez e brilho. Até já!